Para o Minutos Corporativos, Mulheres na Tecnologia, especial março, eu recebo Gisele Ruiz Lanza, que é diretora-geral na Intel. Gi, muitíssimo obrigada pela sua presença e por tudo que você vai colaborar conosco aqui agora. Obrigada pelo convite. É uma honra participar desta iniciativa da FutureCom, principalmente nesta edição especial para as mulheres. E é um prazer falar com você, Ana. O prazer é todo nosso. E aí, Gi, você tem muitíssimas coisas para contar, você tem uma história muito rica. Você pode começar nos contando como começou a sua carreira e quais os maiores desafios que enfrentou? Você acredita que teve algum obstáculo diferente ou diferenciado por ser mulher ou não? Vou começar com a primeira parte da pergunta, tá? Sobre a minha carreira. Então, eu comecei a minha carreira na Argentina, como estagiária já há vários anos atrás, né? Há mais de 25 anos. E em todo esse tempo eu fui desempenhando várias funções, me desenvolvendo, eu vejo como evoluindo, né? Eu gosto de falar. Na Intel eu tenho mais de 2 décadas, 21 anos, para ser mais precisa. E eu tive a oportunidade de passar por alguns países, comecei na Intel Argentina, estive alguns anos no México e já aqui na Intel Brasil há mais de 16 anos. E basicamente a minha carreira foi em tecnologia. Eu sinto que a tecnologia me impulsiona, né? Eu costumo falar. E isso serviu como uma atração, né? Ao longo de toda a minha carreira. Eu comecei estudando engenharia industrial. Naquela época não tinha tantas meninas, tantas mulheres estudando carreiras de STEM. De fato, eu era uma das 3 mulheres numa turma de, não lembro exatamente agora, mas com certeza a gente devia ser em torno de 40 pessoas. Só que ao longo do curso eu tive algumas necessidades familiares, pensando em apoiar os negócios da família, resolvi, né, decidi mudar para o relacionado mais com a administração, e mudei para uma carreira de comércio exterior. Só que nesse processo me chamaram para trabalhar com tecnologia, fui convidada a trabalhar na primeira empresa de tecnologia, naquela época a empresa chamava Dialogic, e eu realmente senti que esse desafio, né, essa oportunidade combinava muito com a minha paixão, com o que eu acredito, que a tecnologia tem realmente a possibilidade, né, o poder de facilitar, de transformar a vida das pessoas, que de fato é muito o propósito da Intel, né? E então, continuei de fato essa minha carreira em tecnologia. Você falou de desafios, né? E é uma palavra que a gente tem, eu acho que falado cada vez mais, e principalmente a partir de tudo que a gente vem vivendo, né, desde o ano passado. Eu, particularmente, acho que os desafios fazem parte da minha jornada, né, e da jornada de todos nós, né, e gosto muito de olhar para trás, e essas mais de 2 décadas, e ver tudo que a gente foi superando e conquistando, até como mulheres, né. Falando um pouco dessa minha jornada e vinculada com desafios, Ana, eu acho que um dos primeiros grandes desafios no mundo corporativo foi, de fato, deixar o mundo corporativo e sair para empreender. E com 25 anos, eu decidi ir morar no México como parte de um projeto de empreender com algumas amigas. E, enfim, eu fui morar lá sozinha, era solteira, mulher, morando sozinha lá no México. Foi um projeto super desafiador, ao mesmo tempo muito interessante. Com certeza aprendi muito nesse processo, mas definitivamente passei por vários saltos e baixos, né? Precisei abrir caminhos, ganhar clientes, conhecer um mercado novo, numa cultura um pouco diferente também, né? Que era o México. Sim. E eu tive até desafios pessoais, né? Não só profissionais. Tinha momentos meses, né? Onde não sabia se ia conseguir pagar o aluguel. Então, precisei de bastante adaptação e te diria que bastante resiliência. E eu sinto que isso foi me moldando, né? Foi
enriquecendo o meu repertório de alguma forma, né? Enriquecendo as minhas experiências e me ajudando a crescer e amadurecer bastante já naquela época, né? E eu acho que um dos grandes ahás, né, insights que tive foi como tudo passa na vida, né? Os momentos bons e os momentos ruins, né? Tudo no final do dia faz parte do mindset, né? De um estado mental, né? E como a gente decide encarar os tropeços, os desafios que a gente tem no meio do caminho. E nesse período, já morando no México, enfim, eu cheguei na conclusão de que esse não era meu momento de empreender, enfim, tropecei bastante, aprendi muito no caminho, mas eu não estava ainda tão preparada para isso. Fui convidada para voltar na Intel e voltei na Intel no México para o mundo corporativo, e foi na Intel que eu decidi voltar de fato. E naquela época, claro que não imaginava passar mais 2 décadas na empresa, mas eu acho que foi das melhores escolhas profissionais que eu fiz, porque a Intel se reinventou muito nestas 2 décadas, o mercado de tecnologia também se transformou, e eu tive a oportunidade de me reinventar e me transformar junto com a Intel e com o mercado, né? Eu cheguei no Brasil, lá há 16 anos atrás. Naquela época, eu lembro que tinha um convite para ir para a Espanha, que era, para mim, com certeza, parte dessa jornada profissional que eu queria fazer, e também tinha uma oportunidade para vir para o Brasil, e decidi vir para aqui por uma série de fatores. O Brasil estava em um momento super puxante, de pleno crescimento, de expansão. Eu queria aprender português, conhecer outra cultura, outra língua, e eu veia oportunidades para mim profissionais, e também era uma oportunidade de estar mais perto da família depois de alguns anos no México, e foi o que eu fiz. Então, eu vim para aqui, e sou super grata por esse momento. Grande parte da minha fase profissional foi no Brasil, tive a oportunidade de me desenvolver muito aqui, mas ao mesmo tempo também, enfim, de formar uma família, né? Eu conheci meu marido é brasileiro, eu falo que me apaixonei pelo Brasil literalmente, né? Pela cultura. Literalmente. E pelo meu marido, eu tenho 2 filhos aqui, então sou muito grata, né, por toda esta fase. Mas, como mencionei, tive vários desafios, com certeza, né? A nossa vida não é cor-de-rosa, por colocar de alguma forma. Especificamente sobre os obstáculos e o fato de ser mulher, eu acredito que, independentemente do gênero, todos os profissionais passam por diferentes desafios ao longo da carreira, né? E como eu falei, os desafios, se você encara da forma correta, eles te ajudam a aprender, te forçam a sair da zona de conforto e te fortalecem, te fazem evoluir, né? Como pessoa e como profissional. Eu sempre procurei olhar dessa forma. Claro que dói e faz parte, mas como eu falei, também te fortalecem, né? E aí, olhando para os obstáculos, né, os desafios, eu vejo com muita clareza que a primeira década, né, de trabalho foi mais desafiadora, né, foi mais difícil em vários aspectos, né? Eu, evidentemente, ainda tinha muito para amadurecer, mas o mundo era outro, né? O ambiente de trabalho era muito mais masculino, não se falava de diversidade e inclusão, Uhum. não era, não tinha essa consciência, nem essa prioridade, né? Mas eu acho que eu tive a sorte, por falar de alguma forma, de ter várias referências ao meu redor, começando pela minha família. Bom. Minha mãe sempre trabalhou, eu nasci quando ela tinha 19 anos, então ela já teve bastante responsabilidade, logo de muito nova, né? Ela teve que assumir a empresa familiar com 21 anos, depois de que meu avô faleceu, em um ambiente super masculino, que era a indústria de calçado. Então, ela foi uma referência para mim também de resiliência, de trabalhar com convicção, com valores. Ela chegou a empreender algumas vezes. Eu acho que foi uma guerreira, né? Ela já não está com a gente, mas ela deixou muito aprendizado para mim, eu acho que para meus irmãos.
e com 3 filhos, ela passou por várias dificuldades no caminho, mas ela foi sorteando, né, esses desafios. E meus pais sempre me falavam, na minha educação, né, que estavam me dando ferramentas para poder ser e fazer o que eu quiser na vida, né? Que eles não poderiam evitar que eu tropece, que eu caia, mas que eles buscariam estar perto para me ajudar a levantar. E assim foi, literalmente caí várias vezes. Eu acho que não se trata sobre não cair, mas sim em ter a fortaleza de você se levantar, né? E também ter a humildade de poder pedir ajuda quando necessário, né? Então, eu acho que isso é um pouco da minha história e dos obstáculos e como eu fui encarando eles, né? Talvez para finalizar, Ana, com certeza mulheres, assim como outros grupos subrepresentados, enfrentam ainda desafios, né? Mesmo hoje a gente falando muito mais de diversidade, inclusão, equidade de gênero, e esses desafios estão relacionados à nossa cultura, a viéses inconscientes. E isso impacta, às vezes, né? Progressão de carreira. Eu tive vários momentos na carreira, né? Eles existiram e ainda existem, onde esses vieses inconscientes aparecem. E nesses casos, eu procuro entender que não é uma coisa contra a Gisele, né? Não é pessoal. E buscar entender qual que é a perspectiva ou o contexto do outro, né? E buscar dividir um pouco da minha história, a minha perspectiva também, porque no final todos temos vieses inconscientes, fazem parte, né? Então, eu acho que no final, para essas situações, quando essas situações acontecem, só me reforçam que a gente conquistou bastante até agora, né? Falando especificamente da equidade de gênero, mas é que ainda temos muito para ser feito. E como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, eu acho que vai ser um momento onde a gente não tenha que falar sobre equidade de gênero, onde a gente não tenha que falar de liderança feminina, que a gente vai, o nosso trabalho vai estar feito, né? Ô, Gi, que história mais linda, né? Tanta coisa para comentar. Primeiro, assim, que bom que você escolheu o Brasil, que bom para gente. Como brasileira e como mulher, como pessoa, que bom. Seu português é muito bom, viu? Obrigada. Mulheres fortes, elas criam mulheres fortes também, né? Então, com certeza, esse é o legado que sua mãe deixou, que bonito ter a família. É muito importante, e é isso, não importa quantas vezes a gente apanha, como a gente levanta. Eu estou parecendo uma comentarista, mas é porque é tão bonito a gente ouvir tudo isso, tão inspirador e que bom, né? E aí, durante toda a sua carreira, quando você olha para a Gisele lá no México, lá vindo da Espanha para o México, enfim, até aqui, você contou com alguma rede de apoio, seja no mercado ou na empresa onde você atua, né? Sempre atuou? Com certeza. Eu gosto muito de falar de rede de apoio. Assim, a minha jornada, tanto pessoal como profissional, com certeza foi preenchida com uma rede de apoio super forte e eu acho que foi vital, né? No final, todo o aprendizado, a minha evolução, com sucesso, né? E o sucesso é diferente na perspectiva de cada pessoa, mas veio como resultado de ter essas pessoas, né? Pessoas ao meu redor que eu tive a sorte de chamar de mentores, de colegas, de amigos e de família no final do dia, né? E eu considero que um dos principais pontos para estar onde eu estou hoje, e não estou falando de títulos ou de responsabilidades profissionais, mas hoje como pessoa, e quem que eu sou, faz parte justamente de todas essas pessoas, dessa rede de apoio, sejam amigos, família, no trabalho, é fundamental contar com isso, né? E cultivar, porque no final é uma troca, né? A gente cultiva essas relações. Essas são as pessoas que vão te ajudar justamente quando você tropeça, quando você tem dúvidas, quando você precisa esse shot de energia, né? Sim. De autoconfiança, né? Que te ajudam a gerar até confiança. E eu acho que é super importante, principalmente você se rodear de pessoas que te complementam, né?
não necessariamente pessoas que pensam igual que você, mas que têm os mesmos valores, que estão comprometidas com você, que te querem bem, né, por colocar de alguma forma, mas que trazem também perspectivas diferentes, que aumentam seu repertório. E, ao mesmo tempo, pessoas que você confia, né? Confiança, no final do dia, é a base de qualquer relação, né? A gente fala muito da construção de equipes de alta performance, tudo isso começa com o quê? Com confiança, né? Então, é fundamental. E eu acho que também é muito importante para você poder delegar, tanto no trabalho como em casa. E que tão importante foi isso neste último ano e meio, né? Para mim, né, neste novo desafio e com certeza neste último ano de pandemia, né, a gente ter pessoas para se apoiar e também para você apoiar, né? Esse último ano, com certeza, nos desafiou a todos, né? Nos Ao ensinou. mesmo tempo, o que a gente vê é que as mulheres foram um pouco mais afetadas, né? Pela recessão induzida pela pandemia, né? A gente viu perdas de emprego, outras responsabilidades que a gente teve que assumir de cuidado, né? De filhos, de idosos. A jornada ficou mais do que dupla, né, Gisele? Para a mulher. Com certeza. Com certeza, ficou dupla e quanto isso nos desafia no final, tanto fisicamente como mentalmente, né? Exatamente, exatamente. Então, talvez para finalizar aqui, Ana, eu acho que a gente tem uma oportunidade, né? E principalmente a partir da posição que a gente tem, né? De promover mudanças, né? De escolher ativamente desafiar estereotipos, combater preconceitos, mas ampliar as percepções, como a gente estava falando agora, né? Poder influenciar políticas e iniciativas pelo bem comum, pelo bem do gênero também, e também celebrar as conquistas das mulheres, que faz parte dessa rede de apoio, né? A gente se apoiar e celebrar umas a outras, né? Então, eu acho que essa é parte da minha missão, quanto hoje como líder da Intel Brasil e também no âmbito pessoal. Na vida. Que bonito, que bom, que bom. Ó, e aí, a Intel, ela tem uma história muito consistente de diversidade. Quais os principais programas de diversidade e inclusão na Unidade Brasil? Tá, com certeza. E, sim, nestas um pouquinho mais de 2 décadas na Intel, eu tive o privilégio e a oportunidade de ver essa jornada, né? Uma jornada que tem mais de 25 anos de grupos de afinidade, por exemplo, né? Então, não é um assunto novo, né? A nossa jornada em prol da diversidade e inclusão, mas com certeza se intensificou mais nos últimos, diria que 5 anos, talvez um pouco mais, né? E a gente também intensificou muito mais os esforços aqui no Brasil, né? É super importante diversidade e inclusão, e que seja visto como algo que vai muito além de RH, né? E por isso também eu estou muito envolvida com isso. A gente tem uma área 100% dedicada à diversidade e inclusão, tanto globalmente como aqui, a gente tem um grupo local também. E além dessa área dedicada ao tema, inclusão faz parte, Ana, dos nossos valores. Então, a gente acabou de revitalizar, né, de atualizar os nossos valores corporativos, os valores da nossa cultura corporativa e inclusão desses 6 valores. Isso significa, evidentemente, que a gente leva o assunto muito a sério, né? Não é simplesmente uma coisa que a gente fala, que a gente promove para fora, mas é algo que a gente respira. Tem que praticar, né? Tem que falar e tem que praticar, né? É um movimento. Então, faz parte do trabalho de 110 mil funcionários, né? Que a gente tem no mundo, criar e manter esse ambiente inclusivo. Então, a gente tem vários grupos de afinidade, né, que são os ERGs, né, em inglês, que são basicamente comunidades organizadas em diferentes assuntos, né, de afinidade. São mais de 30. Um deles é o de gênero, mas tem questões raciais, de nacionalidade. Então, tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um grupo de latinos, de habilidades diversas, enfim, tem vários grupos de afinidade, são mais de 30.
o WIN, particularmente, que é o Women and Intel Network, ou seja, o grupo de afinidade de mulheres, faz 20 anos este ano. Então, também tem uma boa jornada com muitos aprendizados que a gente foi implementando nos diferentes países, né, da Intel, incluindo o Brasil, e que a gente procura colocar para fora também. Então, a gente trabalha em 3 pilares. Um é muito para dentro, né, que são os nossos funcionários, e obviamente a liderança tem um papel muito importante. Então, nesse pilar, a gente visa construir basicamente um ambiente inclusivo para todos, e a gente preza pela diversidade e a interseccionalidade, né? Para isso, a gente capacita líderes, faz um trabalho de conscientização, mais que só capacitação, né? Mas claro que a gente também tem metas, a gente tem metas super claras para a próxima década, né? Até 2030, em pós do progresso das mulheres, e outros grupos também subrepresentados. A gente balizou os salários de homens e mulheres, que é um dos desafios que a gente vê globalmente, né? Sim. O que tem vários impactos, vários desdobramentos, não é só uma questão de equidade, mas, enfim, a gente pode falar um pouco... O sistema todo, né? É uma cadeia, assim. Exato, exato. E aí a gente tem outros 2 pilares, né? Olhando para o nosso impacto além da Intel. Então, como a gente colabora com clientes e parceiros, recentemente a gente fez um investimento de $1 bilhão para garantir uma cadeia de suprimentos inclusivo. A gente se propôs, junto com um grupo de empresas, a ter documentado as melhores práticas sobre diversidade e inclusão, não só para a troca entre essas empresas, mas também para a gente poder contribuir e inspirar outras empresas, tanto de setor de tecnologia como de outros setores. E também a comunidade. No final, a gente tem uma responsabilidade, como umas empresas líderes de tecnologia, de ter um impacto positivo na nossa sociedade, né, na nossa comunidade. Então, tem várias iniciativas, globalmente e locais, em prol de acelerar a diversidade e inclusão no mundo, né, um mundo mais justo, por colocar de alguma forma, e no Brasil não é diferente. Então, tudo que eu acabei de mencionar, a gente tem um reflexo no Brasil, e eu te diria que eu me sinto bastante orgulhosa, porque muitas coisas a gente até inova e cria no Brasil, a gente também divide para outros países. Então, a gente tem um grupo aqui, é pequeno, mas super puxante, que tem nos ajudado a acelerar a nossa transformação cultural na Intel Brasil, mas também apoiar tanto com ações de voluntariado como com ações em parceria com outras empresas, questões de diversidade, inclusão e especificamente de gênero. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Nos últimos anos, a gente está colaborando com, e ficou de fato signatário do Fórum de Direitos de Empresas LGBTI+, foi desde 2019 que a gente atuou de forma, provavelmente com mais consciência e mais consistência nessa área. A gente também faz parte do movimento pela equidade racial, com a Faculdade Zumbi dos Palmares. Então, a gente está avançando, evoluindo, tanto em questões de equidade de gênero, como em outras iniciativas que a gente acredita que são muito importantes, principalmente no Brasil, tá? E falando de equidade de gênero, eu não poderia deixar de mencionar aqui algumas parcerias, né, que a gente tem feito para promover cursos, workshops, a gente faz mentorias. Tem 2 organizações que a gente admira muito, de fato, e é sempre uma oportunidade de troca, né, de aprendizado. Uma delas é a Programaria e outra é Cloud Girls. Legal. Muito bom. É de se orgulhar mesmo, Gisele. Muito bom, parabéns. Que bom. E aí, é claro que eu vou fazer uma pergunta, mas qual uma afirmação, né? Que, na sua opinião, com certeza, isso tudo é muito importante.
Então, como é que você vê isso, a questão da diversidade em outras empresas? Né? Você como líder, como é que você vê, então? Em outras empresas, eu acho que a gente está numa jornada, né? Como sociedade, tem alguns setores que talvez estão um pouco mais puxantes em questões de diversidade e inclusão, que outros, mas eu vejo que a gente tá avançando nessa jornada e como tudo, a gente fala da jornada de transformação digital e tem também a nossa jornada de transformação cultural, né? Tem algumas empresas que estão mais ou menos avançadas, mas no final a gente tem um compromisso, de novo, tanto dentro de casa como com a sociedade, porque a gente acredita que a coisa certa se fazer, né? Por que que é importante isso? Primeiro, porque é a coisa correta, né? É importante para a gente evoluir como sociedade e como empresas também. A gente acredita que é uma questão de negócio, então a gente vê cada vez mais empresas trazendo questões de diversidade e inclusão como uma estratégia de negócio, né? Porque a gente sabe, principalmente quando a gente fala de empresas de tecnologia, que vivem de inovação, mas hoje inovação passa muito além de empresas de tecnologia, né? Que ter uma cultura que aprecia, né, e promove mais diversidade e inclusão, ajuda a estimular mais criatividade, inovação. A gente sabe que um ambiente mais diverso e inclusivo aumenta também a colaboração, e no final do dia, a força motriz do crescimento de uma empresa, né, independente do setor. Então, a gente vê cada vez mais as empresas realizando isso, né, entendendo isso e trazendo, dando os primeiros passos. O primeiro passo é ter a curiosidade, né, de buscar entender por que isso é importante, qual que é o impacto no negócio. E tem vários dados, né, tem várias pesquisas que mostram como ter um ambiente mais diverso e inclusivo e, por exemplo, mais equidade de gênero ajuda a lucratividade, ajuda em inovação, no fluxo de caixa. Enfim, posso trazer aqui alguns números, né? Mas a gente sabe que é uma questão de estratégia de negócio. E, por último, eu acho que as empresas também estão começando a entender como é uma questão de competitividade, né? Para poder atrair e reter os melhores talentos. No final, se você se propõe a ser uma empresa inovadora, de ser das melhores empresas, uma empresa líder no setor onde você atua, você precisa dos melhores talentos dentro de casa, né? Então, a gente acredita que é uma estratégia também para você poder, de novo, atrair, reter e desenvolver os melhores talentos. Então, diversidade e inclusão precisam caminhar juntas. Sem uma, a outra não fica, né? Se a gente não tem inclusão, diversidade não fica. Então, é super importante e eu, particularmente, fico muito feliz que é um assunto que hoje se fala mais, se procura mais, se troca mais ideia e a gente começa a ver muito mais um movimento e não só uma fala, né? Mas precisa ter muita consistência. Não pode ser simplesmente um objetivo, não pode simplesmente ser uma fala. A gente precisa, como você colocou no início, praticar. A gente falar, praticar, aprender, estimular e ter muita persistência, porque é uma jornada. Não podemos negar que evoluímos, né? Mas ainda é uma engrenagem aí sem fim, né? Ainda há poucas mulheres ocupando cargos de liderança nas empresas. E também tem, assim, poucas empresas onde há mulheres líderes, né? Então, a gente tem essa escassez, de certa forma. Em sua opinião, Gisele, quais são os principais entraves para mudança desse cenário? É uma boa pergunta, e uma pergunta que tenho recebido recentemente, porque, de fato, Ana, como você colocou, a gente teve uma evolução, né, nas últimas décadas, mas a gente ainda os números não são tão animadores, né? E a realidade é que se a gente não acelera o processo, vai demorar mais de 100 anos em a gente realmente ver uma mudança significativa, né? Então, quando a gente olha os números, assim,
uma pequena parcela dos CEOs de grandes empresas, eu acho que em torno de 14% são mulheres, né? Um dígito de chefes de Estado no mundo são mulheres. Então, a gente vê mais, a gente tem hoje um pouco mais de referências que há 2 décadas atrás, 1 década atrás, mas a gente precisa ter mais referências. Eu acho que esse é um dos empecilhos hoje, né? No final, a gente precisa ter referências, pessoas que a gente consegue se espelhar, né? Que a gente consegue admirar, se espelhar. Não precisam ser só mulheres, evidentemente, mas tem pessoas que acabam abrindo caminhos para a gente, né? Então, eu acho que o primeiro ponto não é só uma questão de liderança, né? Mas os obstáculos, os desafios que a gente vê para poder progredir na carreira, né? Então, o primeiro talvez é o que a gente estava falando agora, né? Que o ambiente de trabalho não é tão inclusivo ainda como a gente precisaria, né? Às vezes, como ele ainda não contempla suficientemente as necessidades da mulher. Por Não é exemplo, horários saudável para... flexíveis. Exato. Então, assim como a gente está progredindo, a gente ainda tem desafios do ponto de vista do ambiente de trabalho, né? Ainda enfrentamos vieses inconscientes, e esses vieses aparecem em diversos momentos, por exemplo, o processo de contratação. E o viés não é só de quem decide contratar, mas também da mulher que está participando do processo, né? Então, algumas coisas que, por exemplo, o Intel tem feito colocar um painel de contratação diverso. Então, essa é uma ação prática e simples de implementar para a gente buscar diminuir um pouco desses vieses inconscientes. Mas, de novo, como eu falei, os vieses também estão na mulher, na gente que se aplica numa função. Tem um estudo da ONU Mulheres que fala que para uma mulher se aplicar por uma posição, ela normalmente olha para os requisitos e fala, bom, eu preciso ter no mínimo 80% desses requisitos para pular, né? Para me animar a aplicar. O homem, ele se aplica com muito menos do que isso. O estudo fala que em torno de 40%. Então, a gente precisa também ter essa consciência, né? E parte do processo de mentoria é justamente para trazer de novo essa consciência e poder ajudar a mulher nesse processo, né? O processo de promoção dentro das empresas também. Muitas vezes a mulher não pede aumento, ela não pede promoção, e às vezes quando pede é mal vista, né? Então também parte desses vieses inconscientes que a gente tem, né? A gente falou do gap salarial, né? Ainda tem diferenças, e quando a gente pensa em interseccionalidade, as diferenças são ainda maiores, né? Tem diferença entre o salário de um homem e uma mulher que basicamente tem a mesma experiência, faz a mesma função, a mulher ganha menos. Quando a gente fala de mulher negra, ainda ganha menos. Então, a gente precisa corrigir esses gaps, porque isso tem vários desdobramentos. Por exemplo, no momento agora com a pandemia, se alguém tem que ficar em casa para cuidar das tarefas de casa, para cuidar dos filhos, dos idosos, normalmente quem vai ficar provavelmente? Quem aporta um pouco menos na renda familiar, né? Então, tem vários desdobramentos desse processo, às vezes, nessa situação da mulher não ter um salário tão puxante, no processo de maternidade acaba ficando em casa também. Então, são alguns dos desafios, né, dos empecilhos que a gente precisa trabalhar. E a gente precisa trabalhar de forma rápida, né, nesse processo. Hoje, e sabe que é muito interessante? A mulher, quando ela tem um poder aquisitivo, assim, quando ela tem dinheiro, na verdade, nem importa se ela é mais ou menos, mas quando ela ganha o seu dinheiro, quando ela está empoderada, ela transforma a sociedade inteira, né? Porque ela investe na educação do filho, ela puxa outras mulheres. Então, como é importante, né? E assim, essa questão de valor. Nós temos o mesmo valor que o homem, a gente só não recebe, né, proporcional, a gente só não recebe igual, assim. Eu ouvi isso esses dias e achei, falei, mesmo, a gente tem o mesmo valor, a gente só não recebe igual. Muito bem, olha só, temas como IoT, conectividade 5G, computação nuvem,
dominam os nossos dias e para vocês aí muito mais, né? Como é que você analisa a evolução dessas tecnologias? Podemos contar com o 5G nos próximos anos no Brasil? É uma boa pergunta. E com certeza todos esses temas estão hoje na nossa agenda do dia a dia, Ana. É, Você deve ter ouvido, né, da nossa estratégia centrada em dados. Há alguns anos atrás, a gente procurou uma transformação, até olhando, né, para a transformação do mundo, e a gente passou de ser uma empresa focada no PC, né, centrada em PC, a uma empresa hoje centrada em dados, né? A gente ampliou a nossa visão e, com isso, evidentemente, o nosso mercado endereçado, né? A gente está vivendo hoje, como Intel, um momento de maior oportunidade de mercado que a gente já teve, né? E a nossa visão de futuro é que tudo será liderado pelos dados, né? O mundo cria em torno de 2,5 quintilhões de bytes de dados cada dia. Só que uma fração deles só hoje é utilizada, né? A gente consegue processar e trazer inteligência a partir disso. Então, a gente acredita realmente, eu acredito particularmente no poder da tecnologia para poder resolver os grandes desafios do mundo, né? E a gente precisa dos dados a nosso favor e com responsabilidade para fazer isso, né? Então, todos esses temas que você acabou de trazer, né? Inteligência artificial, internet das coisas, 5G, fazem parte da nossa estratégia corporativa, do nosso foco como Intel para 2021 e com certeza para os próximos anos, né? A gente fala que são as tendências tecnológicas que vão trazer a maior tração de inovação mercadológica, né? São tecnologias de inflexão. E quando a gente fala especificamente de 5G, um tema muito importante, particularmente este ano no Brasil, né? Evidentemente, a gente tem que analisar como vai desenrolar o leilão, né? E as diretrizes que os ganhadores vão dar, mas com certeza teremos a tecnologia aplicada em várias verticais e especificamente vários modelos de uso no mercado brasileiro, em breve. E, assim, entre eles, né, posso citar indústria, agronegócio, saúde, educação à distância, que são todos temas super importantes para o progresso do Brasil, né? Parece, assim, só para fazer um adendo, né? A gente estava falando de um assunto, parece que a gente jogou outro aqui, mas na verdade tá tudo atrelado. A gente estava falando de uma transformação que a gente vem dentro do mercado, né? E de carreiras, e agora a gente está falando de algo que também vem transformando, e se a gente vê todos esses assuntos que estão mais presentes na vida da gente, que a gente possa imaginar, né? Tudo isso, inclusive, que a gente está conversando aqui, só é possível por conta dessa transformação e de toda essa tecnologia, né? Então, parece que a gente, de repente, começou falando de nada desse assunto, mas está tudo conectado, né? Com certeza, a gente está vivendo um dos maiores momentos de transformação do negócio, né? Quando a gente falou de transformação digital em 2020 e este ano, e de acelerar essa jornada, como a pandemia, né, acelerou a transformação digital e todas essas tecnologias estão nos ajudando até a navegar, né, os próprios desafios da pandemia. A gente precisa e precisou muito durante a pandemia resolver com muita agilidade problemas complexos, né? Exatamente. E essa transformação do negócio tem que caminhar do lado de uma transformação cultural. Tudo que a gente Exato. estava falando no início faz parte dessa transformação cultural, né? Ter pessoas com perspectivas e repertórios diferentes, pensando em como resolver de forma mais ágil problemas complexos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, é muito importante a gente ter perspectivas diferentes, né? É até responsável. Então, com certeza, tudo isso conecta, Ana. Exatamente. Ai, que ótimo, muito bom. Ah, é muito bom. Ó, a gente está chegando aqui na última perguntinha, que é a seguinte. Gisele, se você pudesse conversar com uma mulher
seja no âmbito pessoal ou profissional, com quem você falaria? Ai, muito boa essa pergunta, Ana. Ah, que Falaria bom. com várias. Ah, que bom. Eu, Mas aí você conseguiu escolher uma só? bom, tem várias mulheres que me inspiram, né? E tem vários homens que me inspiram, de fato. Mas este ano que passou, eu fiquei muito curiosa de conhecer mais a história de uma em particular que vem na minha cabeça, que é a Ruth Bader Ginsburg. Ela de fato nos deixou o último ano e a partir disso também se falou muito mais dela, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a história dela, que é super interessante. Ela foi juíza da Suprema Corte Americana, e ela se tornou uma referência na luta pelo direito das mulheres e em questões importantes, né, de igualdade de gênero e de migração também. Muito jovem, a Ruth teve que enfrentar vários preconceitos, né? Ela faleceu com, acho que 90 e tantos anos, então ela ela foi estudar o curso de Direito em Harvard. A gente está falando dos anos 1950 e algo. E na época, o curso, evidentemente, tinha pouquíssimas mulheres, né? Para se ter uma ideia do preconceito, o reitor da universidade, a gente está falando de Harvard, chegou a reunir as estudantes, acho que eram 9 na época, para que elas justificassem por que elas estavam tomando o lugar do homem nessa instituição. Meu Deus. Olha quanto mudou, né, desde aquela época, mas toda a carreira dela foi marcada por, evidentemente, muitos desafios e várias batalhas. É muito lindo de ver também como ela teve várias pessoas que foram a rede de suporte dela, incluindo o marido, né? Que bonito. Mas eu acho que uma das coisas que mais me inspiram eu falo muito de autenticidade, né? E como ela teve um propósito muito genuíno, muito autêntico de lutar por temas com muita convicção, e ela conseguiu abrir caminhos, né? Mudar muito do mundo que a gente vê hoje, e não é à toa, né, que o legado dela jamais vai ser esquecido, né? Ela fez uma diferença enorme, mas ela é uma que vem na minha cabeça enfim, porque recentemente li muito sobre ela e pelo impacto positivo que ela teve na sociedade, mas tem muitas outras mulheres que eu gosto de acompanhar, de ler. Tem a Michelle Johnson, que é a nossa vice-presidente executiva na Intel, e uma pessoa que me apoiou muito dentro da minha jornada e a minha progressão de carreira. E é um pouco do que você falou, né? Como uma mulher ajuda a outra, de forma consciente e de forma inconsciente também. Eu gosto de ler da Sheryl Sandberg, a CEO da Facebook, da Michelle Obama, da Melinda Gates, e vou mencionar uma última, que é a Catherine Switzer. Ela foi a primeira mulher não foi a primeira mulher em correr uma maratona, mas foi a primeira mulher em correr oficialmente uma maratona. De fato, ela teve que se vestir de homem e se registrar como homem na maratona. Ela teve vários desafios no processo e, evidentemente, durante a maratona também tentaram tirar ela, mas, enfim, ela foi a mulher que marcou e abriu caminho para as próximas mulheres que vieram correr 42 quilômetros. Naquela época, se falava que a mulher não tinha o corpo preparado para correr 42 quilômetros. E eu gosto muito dela porque essa é uma outra das minhas paixões, que é o esporte, especialmente a corrida. Então, com certeza, ela abriu caminhos em mim, abriu caminhos. Que bonito. Nossa, ó, ô Gisele, eu já fico até emocionada, porque realmente, assim, essas mulheres que vieram antes da gente, essas que você apresentou, que vieram antes da gente, nós estamos aqui por conta delas, né? E essas outras fortes que você também apresentou, também com certeza se inspiraram e vão inspirar. Isso mesmo, muitas vezes é muito inconsciente, consciente, a gente sempre está inspirando de alguma maneira. Então, que bom, que bonito. Muito obrigada. Com certeza você também
entra aí no hall das mulheres que vem transformando de maneira profissional e pessoal, e muito obrigada por isso também. Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença, obrigada por tudo isso que você dividiu conosco, que essas informações cheguem para todas as mulheres que precisam ouvir isso, para os homens também, para as pessoas que precisam ouvir isso, como um sopro de expectativa, de ação, né, do que precisa ser feito e transformado, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, muitíssimo obrigada, é muito mais sucesso para você, e eu te espero em outros e outros episódios aqui, com certeza. Ana, obrigada pela oportunidade, adorei a nossa conversa e obrigada pela oportunidade de poder dividir um pouco da minha história. Eu que agradeço, a gente que agradece, e você, mulheres maravilhosas, vocês, mulheres maravilhosas da tecnologia, muitíssimo obrigada pela sua presença e continue com toda a programação que o FutureCom tem para você. Até breve!